Olá, que alegria estar mais uma vez com vocês aqui para começarmos mais uma série de adoração em família. Será um momento especial de estudar a palavra e de um livro especial para você e para sua casa. Então, venha conosco, começa mais uma série de adoração em família. Nesse ano, a série será muito especial porque trata de um tema muito relevante. Então, vamos estudar a Bíblia, como vocês sempre sabem, todo ano. A Bíblia é a nossa regra de fé, de conduta, é a nossa guardiã. Junto com a Bíblia, estudaremos o livro A Mais Linda História de Amor. Esse aqui é o livro, é a história da redenção, de uma forma sintetizada, trazendo para nós toda a história do plano da salvação, não só apenas para o mundo, mas para você, para sua casa e para sua família. Agora, escolhemos pessoas super, mega especiais para estar conosco, para compartilhar os 8 temas que teremos durante toda essa série. Pastor Hélio Carnassale, meu amigo, seja muito bem-vindo, pastor. Se apresente para nós, por gentileza. Muito obrigado, pastor Wallace, pelo convite. É uma alegria estar aqui, compondo a mesa do Adoração em Família. Eu trabalhei para a igreja 40 anos, 4 meses e 21 dias no meu ministério, Nossa! no meu ministério oficial. Mas continuo ministrando com muita alegria. Aqui na divisão foram os meus últimos 6 anos. Agradecido a Deus por esse privilégio, onde eu trabalhei nos departamentos de Espírito, Profecia e Liberdade Religiosa. Atualmente, já jubilado, moro com a minha esposa em Tatuí, a sede da Casa Publicadora, lá na cidade de Tatuí. Dona Vânia. Dona Vânia, minha esposa, enfermeira. E ao nosso lado mora a filha mais velha, a Joyce, com seu esposo e os 2 filhos, o Eduardo e o Henrique. E a filha caçula, a Paola, casada também, mora em Engenheiro Coelho. Então essa é a nossa família e é com muita alegria que nós estamos aqui revendo a divisão e participando de mais uma edição desse programa que eu aprecio muito, que é o Adoração em Família. Obrigado pelo convite, pastor Alas. Que alegria, eu estava pensando ontem, né? Eu disse, poxa, o pastor Hélio trabalhou no NASP, trabalhou na Superbom, na Casa Publicadora, foi orador da Voz da Profecia, né? Olha que coisa fantástica, né? E reportagem. E é meu amigo, né? Isso é uma coisa assim, muito especial, né? Deus me abençoou muito, me honrou muito com tudo aquilo que Ele me permitiu experimentar na igreja e na sua obra e continua me abençoando muito. Que bom, pastor Hélio. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado conosco, pelo convite. Né? E junto com ele, para compor aqui a nossa mesa, pastor Josana Alves. Pastor, meu vizinho, Josana Alves, gente boa, um homem assim muito especial mesmo, até porque quando você mora perto do indivíduo, você sabe se ele de fato é o que ele parece ser. Pastor, muito obrigado por esse nosso convite. Obrigado, pastor. E se apresente, você e a sua família. Uma alegria também estar aqui com vocês, com 2 amigos queridos, homens que admiro muito, e uma alegria poder compartilhar durante essa semana temas tão relevantes. Eu sou pernambucano, nasci em Pernambuco, estou como pastor trabalhando há 23 anos e casado com Gleice há 21 anos e pai do Samuel e da Glenda. A Glenda está no colégio interno, Samuel está a caminho também de ir para o colégio, mas estão na adolescência ali, 15 e 16 anos, e são uma bênção, Deus tem me abençoado muito. E durante esse período trabalhei em vários distritos pastorais, sempre no Nordeste, e há 15 anos estou trabalhando na área de mordomia cristã, em algumas uniões, alguns campos, e agora na sede da igreja para a divisão sul-americana. E pastor Alas, né? Eu tive o privilégio de dividir o mesmo espaço com o pastor Josanã nos meus últimos anos aqui da divisão. É verdade, vocês trabalhavam na mesmo ambiente. No mesmo ambiente, então, eu fui abençoado com a presença dele ali, como meu vizinho de sala. Foi muito gostoso. Dividimos os serviços da mesma secretária, foi muito bom. Todo dia a Josana recebia um abraço, né? Todo dia um abraço, que é a marca do pastor Hélio. Queridos, o nosso tema é por demais relevante, eu sei que vocês amam esse tema, que conta toda a história do grande conflito, né? Todo o plano que Deus arquitetou para que o homem vivesse em plenitude e, ao mesmo tempo, um plano caso o homem decidisse não obedecer e confiar
no plano do Senhor. Esse é o nosso tema de foco, esse é o nosso pano de fundo. Então, para a gente começar, eu vou pedir então para que o pastor Josanã então faça a oração, para a gente começar então o nosso estudo desse dia. Pastor Josanã, por favor. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado pelo privilégio de estudar a Tua Palavra e compartilhar nesse momento. Que tudo que vamos apresentar aqui ao longo da semana, que tudo que vamos apresentar em cada tema, seja uma bênção para a vida de cada pessoa que vai entrar em contato com esse Adoração em Família. Usa-nos, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Senhor. Como a gente falou aqui no começo, todo o nosso estudo ele tem que ser embasado, né, não num livro, né, mas no livro dos livros, que é a Palavra de Deus, a Santa Bíblia. Pastor Hélio, para a gente começar a nossa série, que verso você vai escolher, né, para dar o tom inicial da nossa conversa? Então, o verso vem do livro dos começos, Gênesis. Vamos lá então. Capítulo 1, verso 31, e avança pelo capítulo 2, verso 1, e diz assim: Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Assim foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Esse texto é muito interessante porque ele coloca um selo de qualidade naquilo que Deus fez. Deus fez tudo muito bom, perfeito. Assim terminaram os céus e a terra, a obra da criação. O passo seguinte foi estabelecer o sábado como evento comemorativo, completando a semana da criação. Como nós vamos estudar um tema muito impressionante e forte, é importante que a gente tenha essa compreensão que Deus fez tudo muito bom, perfeito, da melhor qualidade possível. Nesse plano original de Deus, pastor Josanã, qual que era o sonho que ele tinha para nós? Para mim, para você, para nossa família, para Adão, qual era o plano que ele tinha? Qual era o sonho que ele tinha no coração? Era de dor, sofrimento? Como é que era esse negócio? A Bíblia deixa claro que Deus ele é perfeito e tudo que ele faz com perfeição. Uhum. Então, o guia de estudo dessa semana, ele apresenta várias citações que dizem que o plano de Deus era perfeição, era bondade, era liberdade, era felicidade eterna. E, na verdade, esse nunca deixou de ser o plano de Deus. Então, nós vamos estudar ao longo dos dias como o pecado entrou e tentou destruir isso, mas o plano de Deus ainda é esse. Deus não desistiu do seu plano de restaurar, de cuidar, de trazer felicidade. Então, o plano inicial de Deus, apesar de, por escolha humana, ter desviado do que era o original, mas Deus vai colocar em ordem. E essa é a grande esperança que nós temos. Olha que coisa interessante, né? Cada um de nós também tem sonho para nossa casa, nossa família. Pastor Hélio, pode ser que algumas pessoas que estão assistindo não tenham aí uma noção clara de algumas coisas. Eu queria assim pontuar, talvez de forma objetiva, mas quem era Lúcifer? A descrição de Lúcifer é assim impressionante. Era um ser criado e entre os anjos ele ocupou uma posição exaltada, uma posição de distinção. Ele servia na presença de Deus, porque há também uma hierarquia entre os anjos. Que interessante, hein? E Lúcifer, ele estava entre os poucos anjos que tinham acesso à presença de Deus. Então, muito marcante isso, muito impressionante. E ele exercia também uma liderança entre os anjos. E algo marcante nessa história é que como é possível um ser tão exaltado, criado por Deus, perfeito, como lemos na palavra no início e reafirmamos isso, como pôde um mundo de perfeição, um cenário de perfeição, um ambiente perfeito, como pôde surgir a imperfeição? Não há resposta, não há explicação que nos leve a compreender. Por isso a Bíblia chama esse episódio de o mistério da iniquidade. E não temos como compreender isso. Não há resposta humana que esclareça. Eu li um parágrafo na revista dos 10 Dias, coordenada pelo pastor Josanã, que eu nunca tinha prestado atenção nesse parágrafo de Ellen White, onde ela disse, não tem explicação. Pronto. E não haverá. Porque a gente acha que chegar no céu, não haverá. Uhum. Ela fala claramente isso, lembra desse parágrafo? Sim. Não tem e não haverá. Porque quando chegarmos no céu, aí que nós não vamos entender mesmo. Como é que pode? Eu nunca tinha pensado por esse ter vivido isso e abandonar. Como é que pode alguém nesse ambiente, agora já
nós nos transportando para... Como é que foi possível alguém num ambiente tão lindo, tão perfeito? Aí que a gente não vai entender mesmo. Então, é assunto que a gente não precisa se demorar demais, porque... mas ele fica, às vezes, como uma goteirinha gotejando, né, perturbando. Tem outras coisas para a gente se demorar. Especialmente a misericórdia de Deus, a paciência de Deus, a maneira como Deus lidou com ele quando ele toma a decisão. E essa é uma coisa interessante. Como é que Satanás, ou Lúcifer ainda, né, chegou a ter ciúme de Jesus? Como é que ele teve inveja? Aí vem uma coisa, isso é interessante. Jesus, entre suas funções na divindade, é estar próximo das suas criaturas. E Jesus estava tão misturado com os anjos, embora eles reconhecessem que Jesus era diferente, mas não tinham suficiente clareza da plenitude da divindade de Cristo. Em algum momento, Deus convoca, quando esses sentimentos começaram em Lúcifer, Deus onisciente, sabedor de todas as coisas, ele convoca uma assembleia e ele demarca com toda clareza que Cristo era um com o Pai, um com o Espírito Santo, eles eram um no mesmo, 3 pessoas mais um em mesmo propósito. E nessa ocasião, o nosso guia já traz esse texto, que Lúcifer se prostrou, mas no seu coração ele já sentiu inveja e rancor de Cristo. Pastor Josanã, me diz, eu sei que é impossível a gente entender o que aconteceu, mas o que foi que provocou toda essa ruptura do universo que começa no coração de Lúcifer, só para que alguém que está aqui conosco, talvez não entenda com clareza, tenha um pouco de entendimento. Lúcifer, de repente, olha para Cristo e começa a sentir o que mesmo? Tanto a Bíblia, em Isaías, e é bem claro, Ezequias também fala que ele sentiu inveja. Ele sentiu inveja. E como o pastor Hélio bem colocou, não há como justificar o mal. Eu sempre penso quando os meus filhos, pastor, cometem alguma coisa que eu tenho que reclamar e eles vêm dar alguma desculpa, eu digo, não é para dar desculpa, é simplesmente para reconhecer o que fez, pedir perdão e recomeçar. Então não há justificativa, porque quando eu começo a dar desculpa ou explicações para o erro, é como que eu estou justificando o erro e não a justificativa para ele. Exatamente. Então, o que ele sentiu foi inveja. E talvez seja a coisa que ele mais conseguiu distribuir entre nós depois da queda, né? A inveja. O primeiro homicídio veio disso, né? Entre Caim e Abel, a inveja que Caim sentiu da decisão de Abel. Então, essa inveja que tem destruído lares, que tem destruído famílias, tem destruído casamentos, tem destruído a maneira como eu crio os filhos, esse não querer o meu lugar, não estar no meu lugar, sempre querer me sentir superior ao outro, mandar no outro, estar acima do outro. Isso tem destruído, e o que ele conseguiu destruir inicialmente no céu é o que tem destruído muitas famílias. Essa inveja que está espalhada em muitos lares, em muitos casamentos e na maneira como se cria muitos filhos. Então, clamar a Deus para que o que trouxe a completa destruição dele não traga a completa destruição para minha casa. Aí ele começa a dizer assim, olha, o governo de Deus não é de amor, Deus é tirano. Aí ele começa... porque veja, nós somos seres santos, ok? Nós somos seres santos. Nós temos pecados? Não temos pecado. Percebe? Então, a gente não pode errar. Eu queria chamar a atenção, pastor Hélio, nesse momento, para qual que é a utilidade, qual que é o valor das leis de Deus, né? Para que o universo vivesse em harmonia. E qual é a utilidade das leis para a nossa casa, para a nossa família? Pastor Wallace, é interessante destacar, isso tem uma ligação muito forte com um dos departamentos que eu liderei aqui na divisão, que é a questão da liberdade religiosa. Ela se origina num Deus que é amor, e liberdade só pode vir num ambiente de amor. Então, a liberdade com que Deus criou a cada criatura, inicialmente os anjos, outros mundos, depois os seres humanos, Deus jamais exigiu que ele fosse adorado por força ou por constrangimento. Mas Lúcifer começou, como um amigo meu, pastor Wallace gosta de dizer, ele começou na miúda, né? Ele começou aí fazendo as rodinhas
e disseminando que eles não tinham liberdade. Eles não tinham liberdade e que ele estava idealizando um governo que não teria leis. Uhum. Isso já vai chegando na sua pergunta. Aham. E ele foi ganhando adeptos. Agora, Deus sabia de tudo que estava acontecendo. E aqui é magistral esse aspecto, né? E depois nós vemos, fazer um parênteses aqui, aí nós vemos todo o desdobramento desse governo que ele quis implantar sem leis. Um governo de tristeza. Um desgoverno. Um desgoverno de tristeza, de sofrimento, de morte, de destruição. O mesmo se dá se aplicarmos para a nossa vida e para a nossa família. As leis de Deus, elas não são leis de proibição, são leis de proteção. A cerca, o muro, como se queira dizer, não é um impedimento, uma proibição para que você não vá para o outro espaço, para o outro lado, simplesmente por um capricho do Criador. É porque Deus sabe que conhece o fim desde o princípio, conhece as coisas como nós não conhecemos, que este é o melhor para nós. Então, por que não crer? Por que não aceitar? Por que não receber essa orientação? E a primeira lei do céu é a ordem. E casas bem ordenadas, onde Cristo está presente com amor, elas têm maior chance de criar filhos também obedientes. Mas isso não é garantia, a gente sabe, mas tem mais chance. Tem mais chance de produzir filhos que vão interferir positivamente na sociedade. Pastor, ainda falando sobre a queda de Lúcifer, é uma coisa que eu acho que muitas famílias precisam compreender. Eu vejo muitas pessoas, pastor Hélio, se culpando porque o filho saiu da igreja, porque o filho está dando trabalho. Muito relevante. Eu vejo esposas se culpando porque foi traída, ou esposos. E Lúcifer estava num ambiente perfeito, filho de um pai perfeito. Se havia um ambiente ideal para criar um filho, era onde Lúcifer foi criado por Deus. O exemplo perfeito. Exemplo perfeito, lugar perfeito. E ele tomou decisões. Apocalipse capítulo 12, verso 7, diz que houve peleja no céu por essa decisão que ele tomou. E o verso 9 diz que ele foi expulso. Então, em nenhum momento a Bíblia vai apresentar Deus pelos cantos, dizendo, olha, foi minha culpa. Ele tomou a decisão. Então, há muitas pessoas que, ao invés de lidar com a queda de um filho, estão trazendo tanta culpa que essa culpa atrapalha a possibilidade de ajudá-lo a voltar. De restaurar o casamento. E há tanta culpa em algumas esposas que foram traídas, trazendo para ela a culpa da escolha do esposo, da traição. Então, quando eu olho para essa história da queda de Lúcifer, eu vejo um pai perfeito, mas com um filho livre. Eu vejo que existem casamentos que tinham tudo para ser perfeitos ou muito bons, mas a liberdade ali, a pessoa escolheu usar a liberdade para traição. Então, não traga culpa que venha trazer remorso, dor e impossibilidade de trazer a restauração. Você sabe que outro dia uma pessoa me procurou assim, né, muito desesperada, porque o filho havia abandonado a igreja e ela se sentia culpada. Eu perguntei, irmã, me diz uma coisa, qual foi a culpa de Deus com Lúcifer? Pois é. Ela, mas pastor, Deus não errou e tal. Eu digo, irmã, não quer dizer que a senhora não errou, não sei como foi a sua vida, mas o seu filho tem liberdade, assim como o Lúcifer teve liberdade. Qual foi o erro de Deus com Adão e Eva? Nenhum. Então eu tenho que fazer o meu melhor, como Deus fez, mas o livre-arbítrio, não é? Deus dá a todos, porque senão não haverá amor. Outro dia uma pessoa, assim, já de uma certa idade, sabe, aquele homem duro, assim, né, tradicional e tal, e conhecendo a verdade, falou assim, não, porque se eu fosse Deus, eu teria feito a ditadura do amor, né? A ditadura do amor, quer dizer, você só faria coisas boas, seria uma beleza, né? Eu digo, seria uma beleza, mas se é uma ditadura onde as pessoas não teriam liberdade para decidir, não seria uma coisa boa. Ao ser expulso, porque o tempo já está ali, né? Ao ser expulso, Lúcifer, ele desiste, né? Não, Deus estava certo, está tudo certo. O que ele fez? Ele veio para cá fazer o quê? Pastor Dom Hélio, como eu chamo você, o tempo está estourado, mas eu queria dar um passinho para trás, bem rápido, que é o seguinte, me impressiona a descrição de que os próprios anjos que foram abordados e não concordavam com a proposta de Lúcifer, eles mesmos tentaram dissuadi-lo e dissuadir os anjos que estavam aderindo. E um outro detalhe, pastor Josué, esse eu não tinha
percebido que na convocação porque essa guerra foi uma guerra ideológica, não houve armas, uma guerra ideológica, e no momento final Deus convoca uma assembleia onde cada anjo teve que pronunciar audivelmente a sua posição. Eu fiquei impressionado com isso. Eles tinham que dizer de que lado estariam. E Deus não mata Lúcifer, não elimina o mal, porque essa é outra possibilidade, justamente porque muitos desses anjos que já tinham abrigado a inveja, a maldade, a desconfiança no coração, eles recolheriam isso e o mal permaneceria. Não, está vendo? Deus, Lúcifer estava isso aí, certo. só daria razão. Então, e quando Satanás ele é expulso dos céus, então ele vai fazer planos para levar a sua proposta de governo para os mundos criados. Mas isso não era por um tempo indeterminado. Deus permitiu que ele tivesse acesso a esses mundos criados, depois a Terra, para oferecer a sua proposta. Nenhum mundo aceitou. E o nosso mundo a gente vai estudar no outro episódio. Mas que coisa interessante. E quando você olha acuradamente, detidamente, você percebe assim, que Deus primeiro fala a Lúcifer. Lúcifer, vem cá, filho. Eu sei que está acontecendo. Assim, assado. Lúcifer fez assim. O seu coração fremiu. O livro fremiu, tremeu. Né? E ele tomou o desejo no seu coração de fato, né? Reconhecer e mudar de vida. Mas com o passar dos dias, né? A gente, às vezes, a decisão começa a caducar. E aí, nesse ponto que Deus chama todos, para que todos percebam que Deus sabe, Deus está no comando, e apesar disso, permite que cada um toma a sua decisão. Está vendo? Por que a adoração só a Cristo? Porque Ele é o Criador. E muitas vezes nós queremos a honra, mas não queremos pagar o preço, não é, de que está atrelado essa honra também. O que podemos fazer, então? Vamos lá, para a gente terminar. O que podemos fazer para manter a nossa família, não é? Abrigada e protegida? Claro que cada filho, cada um terá a sua decisão, de tomar a sua decisão. O que podemos fazer para manter a nossa família mais saudável? Eu creio que o que Deus fez ao enviar, e o texto que estamos estudando hoje fala isso, que Deus enviou um anjo para avisar Adão e Eva. Tenham cuidado, se afastem do inimigo, cuidem um do outro, permaneçam juntos. Todo o tempo. Então, esse cuidado de Deus de mandar o aviso e dizer, olha, aconteceu, ele tomou uma decisão, ele vai tentar atacá-los, mas permaneçam juntos a Deus e um ao outro. Isso para mim é fantástico. Família, permaneça perto de Deus e perto um do outro. E vocês vão se proteger do mal. Que coisa fantástica. Outro ponto que podemos colocar aí, pastor Wallace, quando aqui nós já passamos rápido pela criação, Adão e Eva já estão lá no Éden, e o texto diz que eles tinham oportunidades de crescimento. Cada oportunidade ali com a natureza, na presença de Deus. Eu creio que isso também é um aspecto muito importante para a família pensar no crescimento em todas as áreas, no crescimento material, no crescimento intelectual, mas sobretudo no crescimento emocional e espiritual. Então, a família precisa se desenvolver junta, e os membros estar juntos, sempre tendo como alvo principal a imagem de Cristo, o modelo de Jesus. Quando não existe a harmonia no foco para onde estamos olhando, um cresce numa área, outro não se interessa e torna-se um fardo. Então, um exercício para cada família nossa é harmonizar o nosso foco de crescimento, dominado pelo espiritual. Percebam que o amor de Deus foi posto em xeque. E cada dia o mal tenta colocar o nosso amor lá em casa também em xeque. O nosso amor para com o nosso Deus, o amor para com as pessoas que dizemos que amamos, que é a nossa família. É um grande desafio e vamos aprender ao longo desse estudo como poderemos desfrutar desse amor inigualável. Pastor Josana, você pode orar para nós, para terminarmos esse primeiro estudo? Vamos orar. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado, porque apesar de o mal ter chegado e ser tão destrutivo, mas há um Deus que permaneceu conosco, que não nos abandonou, que não desistiu. Obrigado, e essa é a realidade que nós pedimos para cada família, que elas também não desistam de usufruir do amor, da bondade e do cuidado de Deus.
É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.